Cá estou novamente hoje. Eu vou ensinar os dois tipos hoje, o mini pãozinho e o rocambole. Vamos começar a nossa receita? Bom, primeiro vamos falar do fermento. Eu vou usar o fermento biológico seco, que é esse granulado aqui, ó. Mas vocês podem usar o fresco. Se for o fresco, vocês vão usar 30 gramas para essa receita. Se for o seco, um sachêzinho que equivale a uma colher de sopa, tá ok? Vamos começar. Aqui eu tenho açúcar, que vai na receita. Tenho sal. E tem um pouquinho de leite morno que eu já coloco aqui. Só um pouquinho. Em cima desse leite morno, eu vou adicionar o meu fermento seco, ó. Eu medi, mas eu sei que tem um pouquinho mais de uma colher de sopa, ó. Então eu vou colocar um pouquinho só a mais, porque hoje tá meio friozinho, para reagir mais rápido, né? Para crescer mais rápido. Aí a gente dá uma mexidinha. O leite morno, gente, tem temperatura de uma madeira de um bebê, viu? Tem que ser morninho, não pode ser quente, senão ele queima o fermento. A reação aqui do fermento. Aqui agora eu vou colocar 2 colheres de sopa. Eu até deixei na colher para vocês verem, bem cheia de margarina ou manteiga. Agora eu vou adicionar os ovos, ó, 2 ovos inteiros na nossa receita. Olha como é simples essa receita aqui. Se vocês quiserem fazer uma massa só salgada, não coloque o açúcar, coloque só um pouquinho, porque o açúcar é bom porque ele ajuda a crescer a massa e também dá coloração, né? Então vocês podem colocar, em vez de colocar 2 ou 3 colheres de sopa, vocês podem colocar só uma. E pode colocar um pacote de queijo parmesão ralado na nossa massa também, para ficar bem gostosa. Aqui eu vou vir com a farinha de trigo. Pegar aqui. Não precisa ficar contando que é a medida dessa xícara, não. Eu tô colocando essa xícara bem grande. Vocês coloquem a xícara que eu sempre uso, que é aquela que tá lá na ponta. Depois eu vou pegar e vou mostrar. Essa aqui é outra medida, tá? E também aqui não adianta falar quantas xícaras leva, porque aqui é ponto. Vocês vão ter que ver o ponto da massa que eu vou mostrar pra vocês. Então não adianta falar que vai meio quilo de farinha, que vai 1 quilo. Mas mais ou menos vai quanto? Mais ou menos uns 600 gramas de farinha. Mais ou menos, não pode ficar ligada nessa medida, porque depende muito da farinha de trigo. Tem farinha de trigo mais úmida, mais seca. Então não adianta falar que é tanto. Infelizmente, massa de pão não tem medida de farinha. A batedeira pode fazer, usando aquele gancho de bater pão. Quem não tem na mão mesmo, né? E eu gosto de fazer pão na mão para me sentir textura, eu prefiro. Ela já tá pesada, ó. Ela cai com dificuldade, ó, nem cai, ó. Então agora aqui, ela já cai com dificuldade. Vou fazer mais uma vez, ó. Vou jogar farinha de trigo na mesa. Essa mesa é uma bancada própria para fazer comida. Tá bem limpa, minha filha esterilizou, limpou com álcool, tá tudo bem higienizado. Agora aqui, gente, é mão na massa. Esse pão também é bom porque ele não tem 2 crescimentos, ele só tem um crescimento. A gente vai fazer já a massa, vai modelar e vai deixar crescer. Então não tem aquele negócio de fazer, cresce uma vez, cresce a segunda, que desse pão não precisa. Ele fica perfeito, viu? Sabe uma coisa também que vocês podem colocar aqui? É porque a minha acabou, que eu usei muito esses dias. Vocês podem colocar umas 3 colheres de sopa nessa massa de maisena. O pão fica mais leve ainda. Então agora, gente, é sovar. Sovar agora, né? Agora é sovar. É isso aqui, você vai, abre, volta para entrar bastante oxigênio nessa massa e ela ficar bem macia. A gente vai mostrar o ponto para vocês, fiquem tranquilos. Igual o sorvete aqui, ela já tá boa, olha. Quando vocês sovarem uma massa, que ficar sujeira na mão, não limpe em cima da massa. Quando vocês fazem esse processo de ficar limpando em cima da massa a sua mão, você está fazendo uma esfoliação na sua mão. Então toda essa célula morta da sua mão fica na massa. Não façam isso, viu, gente? Gente, olha, o ponto da massa é quando você faz uma bolinha, estica ela e ela fica como se fosse uma rendinha, um véu, ó. Faz até buraquinho, ó. Agora eu já cortei. Como é que vocês vão cortar? Assim, ó.
para fazer os pãezinhos, tá? Aí eu vou dar uma boleadinha e vou abrir com a mão. Essa eu abro com a mão. E vamos colocar o nosso recheio. Vou mostrar para vocês o nosso recheio. Aqui eu tenho, ó, calabresa picadinha, não muito pequena, porque ela some depois não, se ela frita demais. Se vocês quiserem colocar um pouco de cebola, minha neta gosta, mas essa eu vou fazer sem cebola. Porque aqui em casa a Gisele gosta, a Gisele não gosta, a Aninha não gosta. Eu coloquei aqui um pouco de maionese, vocês podem colocar requeijão, pode colocar creme de leite, tá? Eu gosto de colocar maionese que dá uma salgadinha a mais e eu nem coloco mais sal aqui. E aí agora a gente coloca o recheio aqui, ó. Coloquei um pouco de mussarela, duas calabresas. Agora eu fecho aqui, ó, e vou bolear, ó. Vem aqui na mesa e faço isso aqui, uma bolinha, ó. E vou colocar na assadeira já untada e polvilhada. Untada e polvilhada com... Untada com margarina e polvilhada com farinha de trigo. Tem gente que tá começando agora, não sabe o que é. Depois eu boto para as bolinhas. Lembrando que agora vai crescer. Depois que crescer a gente mistura com uma geminha e tá pronto. Olha o rocambole. Aqui é o nosso rocambole. Vocês vão abrir, ó, a massa. É um rolo mais pesado é melhor, né? Mas como não trouxe o meu e aqui na Gigi não tem, tem esse pequenininho. Mas quem tiver esse pequenininho dá, né? Dá. Aqui então agora, pega ali pra minha tesoura. Ó, tesoura de cozinha, né? Uma fatia de mussarela, né? Uma não, cobrir aqui embaixo. No meio, né? É. Cobre no fundo e agora sim vem com o recheio. Mas vocês podem colocar orégano, fica uma belezura. Queijo parmesão, se vocês quiserem, tá? Então agora aqui eu vou enrolar, ó. Eu coloco aqui a minha massa e vou enrolando feito um rocambole, ó. Aí eu chego aqui, fecho e eu preciso da outra assadeira. Agora a gente fez o rocambole e coloca uma aqui, dá pra fazer 2 rocambole. Eu vou abrir outro. E aí vocês façam assim pra ficar bonitinho, dá um piquezinho assim, ó, com a tesoura. Só pra dar uma arrepiadinha nele, ó. Tá? Já a gente volta. Já a gente volta já com eles já todos montados, aí eu vou pôr no forno, eu vou deixar crescer e vou pincelar com gema, deixar crescer pra gente levar pra assar. Já volto, gente, eu vou tomar um cafezinho, já tô voltando. Olá, crianças, tá pronto o nosso pão. E ele tá meio clarinho assim, porque infelizmente o nosso gás acabou bem na hora que faltava pouquinha coisa pra dourar, e esse ainda ficou mais douradinho. Mas tá uma delícia, ele tá assado, só que não dourou como eu queria. Deixa eu explicar pra vocês um truque. Quando vocês tirarem do forno, ainda na assadeira, vocês vão pegar um pano molhado, um Perfex ou um pano de prato bem limpinho e coloca aqui, sabe por quê? Esse pano vai fazer com que o pão fique bem macio, ele fica bem macio, tá? Eu já pus nesse, ó a maciez do pão. E eu vou cortar aqui um pedaço pra vocês verem. Olha só, tudo derretendo aqui no meio, olha. Corta, gente, ó como tá macio, ó. A faca entra e assim, vocês vão ver que o pão tá macio quando vocês fazem isso nele, que ele tá assado, ó a maciez, ele afunda. Que delícia. Ó, deixa eu explicar pra vocês. Vocês podem fazer ele recheado com mortadela. Vocês vão colocar. Sempre, não esqueçam de um detalhe que eu vou dar. Sempre coloca, olha, de colocar o paninho como já fica macio. Ó, gente, ó a maciez do pão, ó. Vou cortar um aqui pra vocês. Olha aqui. Ó, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Vocês vão sempre fazer uma caminha de mussarela ou queijo prato. Sempre, não pode esquecer disso. Aí vocês colocam a mussarela ou queijo prato, fatias de mortadela. Vocês vão colocar um pouco de orégano, um pouco de requeijão se quiserem, ou um pouco de maionese, rodelas de tomate e azeitona sem caroço. Fica maravilhoso. Pra quem gosta,
de mortadela. Vocês podem fazer com recheio não muito úmido de frango. Cozinha o frango, desfia, coloca um pouco de requeijão ou de maionese e recheio vocês podem fazer de frango, de bacalhau, de mortadela, de presunto e queijo. O presunto e queijo a gente chama de mini doguinho, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Olha que maravilha! Agora a gente vai comer aqui esse pedaço maravilhoso com um refrigerante ou um suquinho natural. Que é tudo de bom. Eu vou tomar com café com leite, vai ser minha janta, porque eu não vou comer comida agora, eu vou comer esse pão. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e até a próxima, se Deus quiser, e Ele há de querer. Beijinhos, bom fim de noite, ou bom fim de tarde, ou bom madrugada, a hora que você estiver vendo minha receita. Um beijo.